Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. Nossa convidada hoje é a Controladora Geral do Estado de Alagoas, Rosa Tenório, que está à frente da organização da primeira Conferência Estadual sobre Transparência e Controle Social, marcada para o dia 30 de março de 2012. 2012, mas no momento está havendo a mobilização, não é, dos prefeitos para as conferências municipais, que podem ser realizadas concomitantemente com as conferências regionais, mas no momento de mobilização dos gestores, não é, e da sociedade em geral para o entendimento da importância dessa primeira conferência estadual sobre transparência e controle social. Senhora Rosa Tenório, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui conosco no Frente a Frente e a importância, comecemos não tratando da conferência propriamente dita, mas o órgão Controladoria Geral do Estado é um órgão que talvez grande parte da população não tenha a compreensão da importância de um órgão com essa finalidade e o que dizer da estrutura que hoje tem a Controladoria para fazer o atendimento ao Estado na questão do controle das contas públicas. Pois não, muito boa tarde, Gorete, é um prazer estar aqui com você na TV Assembleia. Agradecer ao aceite desse nosso pedido para que nós pudéssemos aumentar a nossa mobilização com os municípios, especialmente com gestores, prefeitos e a sociedade civil organizada também, que é parceira incondicional na questão do controle social. A Controladoria Geral do Estado, ela ganhou esse nome em 2003, no governo de 2003, mas ela é muito antiga, ela é de 66, de 1966, de lá para cá com o nome de Auditoria Geral do Estado. Então as pessoas já estão acostumadas com o nome Auditoria Geral do Estado, né? Mas em 2003, seguindo o rito do governo federal, que criou a Controladoria Geral da União, alguns estados mudaram os nomes de auditoria para controladorias, né? A controladoria, na verdade, é o órgão que controla, é o órgão principal do sistema de controle interno do Estado. O que quer dizer isso? O que viria a ser o controle interno, né? O controle interno, o maior foco que nós estamos dando e estamos divulgando Brasil afora, é o prevenção do erro, né? Entendemos que a prevenção, trabalhar a prevenção, a gente trabalha a corrupção. Se você tiver controles efetivos, tiver procedimentos administrativos regulares instituídos, né? Com a prevenção carro-chefe, ou seja, vamos evitar o erro, vamos seguir o decreto, vamos seguir a legislação. A gente entende com facilidade que isso é uma maneira natural de se combater a corrupção no serviço público. Né? Serviço público, empresas privadas, enfim, em todos os níveis sociais. Porque com controle, você erra menos. Então, a gente, comete equívocos também, né? Em relação a contas públicas, é natural que ocorram esses equívocos na interpretação da lei ou do que se coloca para uma necessidade, muitas vezes. Um exemplo, a necessidade de se fazer uma obra ou de se fazer uma compra, uma contratação com um tempo emergencial, mas que não se dispensa alguns trâmites existentes para fazer esse controle, não é, senhora Rosa? Sim, não tenha dúvida. Na verdade, a gente entende que se você tiver ritos processuais bem definidos e seguidos pela equipe meio, ou seja, por quem faz os órgãos... Os técnicos, exatamente, efetivamente, que mexem com a questão dos processos, a gente entende que isso reduz muito o erro. Tá? Erros ocorrem, né? Você não a gente não ouve falar ou não de fraude, de desvio, ou não. Entendemos, defendemos, temos crença que quanto mais controle, quanto mais prevenção, menos o índice de corrupção em qualquer nível de governo, de sociedade, enfim. Né? É meio doméstico mesmo, né? É meio doméstico. Se a gente tem ritos, tem regras em casa, é natural ou espera-se que as coisas aconteçam dentro desse rito instituído por você. Então, são regras mesmo que tem que ter e que a gente tem que estar cobrando. Então, basicamente, é essa a função da controladoria. Nós, além disso, temos aqueles temas básicos de contas públicas, a gente acompanha os balanços do Estado, os balanços dos órgãos, mas basicamente trabalhando a questão de procedimentos de controle com a prevenção dos processos administrativos do Estado. Qual é o quadro hoje da Controladoria Geral do Estado em termos de infraestrutura para fazer esse serviço e o atendimento
Pois não. A gente basicamente tem atendimento, a gente tem no nosso site, tem um portal de denúncia, recebemos denúncia online, qualquer pessoa que quiser fazer denúncia, é só entrar no site da Controladoria Geral do Estado, que é www.cge.al.gov.br. Lá, quando você entra no site, tem um linkzinho de denúncia e qualquer cidadão pode fazê-lo. Nós temos hoje um quadro, estamos no processo de instituir carreira de auditor de controle interno. O Estado de Alagoas não tem o cargo, a função de auditor de controle interno. Temos hoje praticamente um quadro comissionado, tá? Na verdade isso vem de anos, né? desde quando foi criado, e conseguimos finalmente, nesse ano, nesse governo, colocar no PPA 2012-2015 a realização do primeiro concurso para a Controladoria Geral do Estado, que estimamos ao longo dos 4 anos, torcendo para que o limite se elasteça um pouco da questão da lei de responsabilidade fiscal. Prudencial, exatamente. Dê a condição de se fazer. Mas conseguimos um passo importantíssimo, né, ao longo desses 66 até hoje, instituir no PPA a realização de um concurso público para a formação do cargo e da carreira de analista de controle interno para o Estado de Alagoas. O que representa a um Estado não contar com essa estrutura, com os profissionais de carreira vinculados ao corpo de servidores do Estado? Olha, nós temos algumas discrepâncias no Brasil inteiro, tá? Eu aproveito você e lhe informar, nós assumimos em janeiro de 2011 o cargo de Controlador Geral do Estado. Tínhamos passado pela Controladoria durante 4 anos em gestões passadas e agora retornamos no cargo de Controladora. E este ano, em fevereiro, início de fevereiro, nós fomos eleita presidente do Conselho Nacional de Controle Interno. Então, nós estamos à frente do Conselho Nacional, uma parceria muito estreita com a Controladoria Geral da União. E você vê algumas discrepâncias em nível nacional. Por exemplo, estados como Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Rio Grande do Sul, por exemplo, não tem controladoria ou auditorias independentes vinculados diretamente ao governo. São todas vinculadas ainda à Secretaria de Fazenda. Então, pois é, pasme, né? Mas você tem estados importantes como Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, colegas nossos. Rio de Janeiro buscando já essa descentralização, né? Tendo um órgão independente, autônomo, mas a gente ainda tem esses vinculados às secretarias de Fazenda. E temos ainda alguns, o Acre, por exemplo, alguns estados, e não são poucos, ainda com cargos comissionados, assim, incorporam funcionários de outros órgãos na parte meio, na parte técnica, mas analista de controle interno é um quadro em formação. Alguns estados já fizeram concurso, sim, a exemplo do Espírito Santo, a exemplo do Ceará, a exemplo de Pernambuco, mas temos muitos estados brasileiros que têm a tipicidade, ou seja, ainda não existe o órgão central de controle desvinculado das fazendas, que era antigamente isso era comum, mas esses 4 estados importantes do Brasil ainda estão com essa tipicidade e alguns estados brasileiros também ainda não contemplam a função de analista de controle interno. Tem sido uma tendência, como eu te falado, e nós estamos num momento muito rico, muito importante para o Estado de Alagoas, com formação que eu acho que dá mais, como poderia dizer, você tem um quadro efetivo de controle interno, dá mais robustez, temos um quadro bom. Mais lastro, mais credibilidade mas também. Nós temos um quadro, pra você ter ideia, de pessoas comissionadas há 10, 15 anos. Ou seja, a gente tem um quadro, tem uma controladoria sem nenhuma interferência política, né? A partir da controladora até, digamos, ao porteiro, né? Nós conseguimos ter uma independência, fazemos análise de currículo, fazemos chamamento, temos uma certa autonomia, o governo dá essa autonomia, e tem técnicos de muitos anos que parecem até serem efetivos. Pois bem, em relação à formação para esses técnicos que ao longo dos anos emprestaram sua colaboração, e ainda dão a sua colaboração no órgão. Pois é, de 66 para cá tinha-se uma prática de só ser contador, tá certo? Isso mudou a partir de 2003, quando a CGU começou a difundir fazendo os concursos para analista de controle interno. E aí você abriu, no caso da CGU Nacional, abriu para qualquer função, você sendo formado, ter nível superior, você poderia concorrer à vaga de analista de controle interno. Hoje o nosso regimento interno, a controladoria, ela me delimita algumas funções. Abriu não é só contador, embora a maior quantidade ainda seja contador na controladoria, porque tem aquela pela natureza do trabalho. Antiga, de que era análise de contas. Hoje a gente é muito mais amplo. Hoje eu tenho a diretoria de obras, eu acompanho algumas obras no Estado. Hoje eu tenho a prevenção, hoje eu tenho capacitações nos órgãos, eu tenho parceria com o Parlamento Jovem do Fórum do Combate à Corrupção, onde a gente faz capacitações nas escolas no interior do Estado, né? Enfim. Então hoje a gente tem um leque muito maior, muito mais amplo de atuação. Mas a gente tem ainda muito contador. O regimento interno da gente prevê, além de contador, engenheiro civil,
advogados, economistas, administradores. Eu tenho um leque, não é aberto para qualquer formação universitária, mas eu tenho um leque amplo de pessoas que poderiam se habilitar e a gente segue a risca, né? Então, assim, se eu quiser ter um engenheiro químico lá, eu não posso, porque o meu regimento não permite. Mas eu tenho dentro desse leque, que é basicamente isso, engenheiro, porque eu tenho uma diretoria de obras, acompanho as obras do Estado, basicamente CINFRA, DR, educação, e tenho também administradores, economistas, tenho outros cargos também que compõem o nosso quadro atual. A CGE, a Controladoria Geral do Estado, fez um convênio com a Controladoria Geral da União. Em que nível foi feito esse convênio e no que pode apresentar de otimização do trabalho da Controladoria aqui de Alagoas? Isso é interessante, essa sua colocação, porque foi, na verdade, um acordo vanguardista. O primeiro acordo que o Estado fez foi em 2007, no primeiro mandato do então governador Teotônio Vilela Filho, setembro de 2007, se não me falha a memória. Foi assinado esse primeiro acordo. É um acordo de cooperação técnica que, dentre outras coisas, podemos trocar servidores, podemos fazer auditorias conjuntas, como já fizemos, podemos ter capacitações conjuntas, como já tivemos, tá certo? E esse ano, a Procuradoria época, em 2007, limitou no período do exercício do mandato. Então, encerrou em dezembro de 2010 esse primeiro acordo de cooperação técnica entre o governo do Estado de Alagoas, CGE, e a CGU, a Nacional. Mas prontamente o governador já pediu, nós imediatamente já pedimos a renovação e em junho, final de junho deste ano, já assinamos o segundo acordo de cooperação técnica com a CGU, ampliando essa parceria com capacitações, com auditorias conjuntas. A gente hoje, eu devo estar, segunda-feira, a gente tem uma reunião com a CGU para a gente tratar algumas auditorias que eles fizeram, que a gente faz toda a auditoria que envolve recurso federal, a gente troca informações com a CGU. Então, é uma relação saudável, uma relação extremamente profissional, balizada por esse acordo, que eu acho que só reforça esse perfil governamental, né, na pessoa do governador Teotônio Vilela Filho, de dar mais transparência e com o dinheiro público. E o trabalho que Alagoas tem realizado no aperfeiçoamento do controle interno, o que é que se pode dizer do que era a auditoria e quando passou a ser Controladoria Geral do Estado? Avanços importantíssimos, Gorete. Saltos qualitativos. Demais, mesmo sem quadro efetivo. Como mensurar? Eu acredito que a partir de 2012, quando a gente retomar as nossas auditorias ordinárias, corriqueiras, que é regimental que a gente faz, a gente consiga ter um nível pelo que a gente chama de quadro. A gente fez um mapa de risco da gestão. Pegamos todas as auditorias realizadas e construímos um mapa de risco, ou seja, dos 11 itens que nós comumente analisamos no órgão, a gente colocou cores, vermelho, amarelo e verde. E com isso eu tenho todos os órgãos... É um mapa estratégico. É um mapa estratégico, né? Eu chamei de mapa de risco de gestão, né? O governador ficou encantado. Temos trabalhado com ele. Eu não fui para gestões passadas, não importante, vamos trabalhar o nosso governo, né? Então pegamos o primeiro mandato do governador Teotônio Vilela Filho e fizemos esse mapa de risco de gestão. Onde estão as maiores fragilidades, dentro dos pontos, os itens que nós analisamos. E a partir disso a gente focou as nossas capacitações. Então, a gente tem ido nos órgãos mais sensíveis, tá certo? E atacado e trabalhado exatamente onde a gente detectou maiores problemas. Então, pela primeira vez, de forma efetiva, a gente está atacando os problemas pontuais de cada órgão. Então, esse mapa me dá um cenário interessante, do ponto de vista que você vê qual órgão que está carecendo de um controle mais efetivo, de um apoio e capacitação, às vezes, fluxograma, institui regras, institui controles, né? As pessoas são boas de processos, que é um problema ainda gravíssimo no tempo em que se demora e há até uma voz corrente que diz assim, o processo foi para a Procuradoria, pronto, na Procuradoria lá ficou, dorme na Procuradoria. Quando muitas vezes o erro que se coloca na formação do processo, exatamente, chega lá e vai demorar em função dessa análise. Concordo perfeitamente. O que a gente diz de regra e para começar nossas conversas é o seguinte, o processo tem que falar sozinho. Eu tenho que pegar um processo e analisar sem ninguém estar do meu lado dizendo foi o que fez no processo. Tem que ter capa, tem que ter a discriminação, a explicação e todos os procedimentos regulares de um processo administrativo. Então, o processo tem que falar só. Quando eu digo falar só, não preciso estar o técnico que acompanha o processo para me orientar. Para traduzir. Exato, até porque daqui a 5 anos, quando vem a auditoria externa ou a própria auditoria interna,
O funcionário muitas vezes já se aposentou, o funcionário era comissionado, não mais está, enfim. Então, temos trabalhado nesse. Então, efetivamente, nós estamos no momento de ganho de qualidade